isso porque essa questão da bacia do Una, senhor presidente, diferente das demais bacias, já falava isso há pouco tempo, nós estamos instalando uma audiência pública, existe uma ação civil pública tramitando. Tivemos audiência pública na Câmara Municipal de Belém, tivemos audiência pública no Ministério Público do Estado do Pará, agora uma comissão do Poder Legislativo Estadual, para tratar de um assunto que, em tese, não precisaria sequer ser mais tratado. Porque, diferente do canal de Coduba, daquela região, todas as áreas da terra firme, daquela região do mar, diferente da região dos Jurunas, da cremação, esse problema interno já foi resolvido. Essa é a parte diferente dessa discussão. Nós temos aqui enterrado, literalmente, 300 milhões de dólares de dinheiro público, no qual Vossa Excelência, eu e todos nós, moradores ou não da área do canal da Bacia do Una, estamos pagando religiosamente por nossos impostos. E nós estamos voltando a tratar desse assunto como se fosse uma pauta constante das instituições públicas, aquilo que não precisaria jamais estar em pauta, porque nós estamos tratando apenas do que seria o desassoreamento desses canais. E o vereador Leandro nos traz um dado que é uma constatação contundente. Mais do que lutar hoje pela manutenção dos canais que compõem a bacia do Una, nós já estamos lutando pela perda absoluta de vários desses canais e por perda, portanto, de um sistema que não é pontualmente resolvido e não deve ser resolvido de forma pontual. Com base nisso, senhor presidente, em 2008, no longínquo 2008, o Ministério Público, não tendo mais condições de discutir essa política pública com a Prefeitura de Belém, só nos restou o caminho mais desinteressante do ponto de vista prático, que é judicializar a questão, que não deveria ser. Ou seja, no sentido de compelir, na verdade, de obrigar o município de Belém, através da sua Prefeitura Municipal, a fazer aquilo que seria a sua obrigação legal. Não precisaria chegarmos a esse ponto. Então, em 2008, foi formalizada essa ação civil pública e teve um pedido de tutela antecipada, alegado pelos juízes, porque, na época, entendeu o senhor magistrado da segunda vara da Fazenda Pública que não havia prova absoluta da questão alegada, né, que deixava para a instrução do processo. O que é um procedimento que não é rotineiro. Contudo, senhor presidente, Não, mas não se preocupe. Obrigado. Contudo, a gente observa aqui novas ações, Alexandre, apesar de ser, às vezes, parecer ruim quando de faca, de todas essas instituições, elas começam a ter uma movimentação. Agora, em setembro, houve finalmente, então, como você fala, para contar no tempo, né, 2008, 2009, 2010, 2011, nós tivemos um despacho inicial da ação, na qual a Justiça determinou que fosse procedida a ação com base no artigo 331 do Código de Processo Civil, movimentação agora do mês de setembro, onde pede às partes para que se manifestem 10 dias sobre a possibilidade de conciliação. Digo já que parte do autor da ação do Ministério Público não há conciliação alguma. A conciliação é fazer a obra ou então apresentar um cronograma do desenvolvimento das atividades. Se não for isso, as partes nós estamos na audiência de instrução e julgamento, vai ser marcada após essa manifestação das duas partes, e esperamos após isso a sentença, onde vai obrigar ou desobrigar a Prefeitura de Belém a cumprir essa atividade. A questão não é de natureza jurídica. A questão também não é de natureza técnica. A questão é de natureza política, na verdade. Porque nós estamos tratando aqui de uma questão que o gestor deve sempre ter, que é a questão da sensibilidade, da permeabilidade, da porosidade para as questões que mandam a circulação. Ora, se nós temos um poder legislativo que representa os anseios da população no município de Belém, através da Câmara Municipal de Belém, se nós temos a manifestação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que integra e representa não apenas o povo de Belém, mas o povo do Estado do Pará como um todo, se nós temos os movimentos populares
político, da sociedade civil, frente ao poder judiciário, se nós temos todas essas instituições, por que será que a Prefeitura de Belém não se sensibiliza? Nós temos, por exemplo, uma obra ali, Alexandre, na região da chamada Nova Marquês, muito bonita do ponto de vista estético, mas só para dizer que o primeiro quarteirão ali também vai no fundo, um brinquedo, um equipamento de ginástica e tudo, não é? Então nós temos que agir de uma forma estrutural. O Ministério Público, a Gabriela Conselheiro, ele continua lutando para que essa questão se resolva, é uma questão fundamental para metade da cidade de Belém e para outra metade também, devido à mobilidade da cidade que é reduzida com as chuvas. Né? Nós temos aí áreas nobres, corredores, como a Pedro Miranda e como a José Rocher, que são atingidas por esses alagamentos e que inviabilizam todo o sistema de mobilização da cidade. Mas também nós temos a Promotoria de Direitos Constitucionais e de Improbidade Administrativa, aqui a Procuradora do Comissário, que procura também, juntamente com a sociedade civil, responder essas questões que envolvem esse patrimônio que foi repassado para o município de Belém, que importava na época, em valor de mercado, de 22 bilhões apenas de maquinário, né? E que hoje, essa desvalorização importa um prejuízo muito maior. A título de colaboração, senhor presidente, senhor relator, gostaria de indicar a Vossa Excelência que pedissem a colaboração, que com certeza será fornecida, pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABES, aqui no Pará. Tem um delegado nacional dessa instituição respeitávelíssima, aliás, de pessoas especializadas na questão de engenharia sanitária, pelo doutor Luiz Otávio da Mota Pereira, que é o delegado regional aqui no estado do Pará, do ponto de vista nacional. O Departamento de Engenharia, Arquitetura e também de Urbanismo da UNAMA, pelo doutor Áquil, que tenta também estudar essa questão de alguma forma, a própria Departamento de Cultura da Universidade Federal do Pará, que tem interesse, e na Cosampa indicaria o nome do engenheiro civil, doutor Boasca, que tem acompanhado essa questão e que tem também se mobilizado e conhece essa trajetória do ponto de vista eminentemente técnico. Boasca, engenheiro civil da Cosampa, especialista em comunitarismo e que vem acompanhando esse desenvolvimento da questão. Até porque o governo do Estado do Pará também é demandado nesta ação pelo Ministério Público, diretamente o Poder Executivo Estadual e diretamente também a COSAMPA, com uma companhia de interesse público, mostrando que essa comissão, portanto, tem mais do que nunca legitimidade para seus caráteres, porém, que não é a Prefeitura Municipal, mas a do Estado do Pará. No mais, fica os parabéns, esperando que essa comissão tenha um trabalho prolífico, porque é uma comissão com bastante viabilidade e visibilidade com relação a esse problema. E agradeço em nome da Promotoria de Urbanismo o convite realizado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Godofredo. Faremos com certeza uma parceria muito profícua com a nossa população. Parabenizar pelo trabalho que o senhor vem fazendo, todo o Ministério Público. Queria também conceder a palavra ao doutor Sábio Campos, que é da outra Promotoria de Justiça e Direitos Constitucionais, para fazer considerações. Por favor. Presidente Gonçalo, deputado Wilson, deputado Sabino, vereador Irã, vereador Otávio e Alexandre. E a população que aqui representa os movimentos sociais, os movimentos populares. É com muito prazer que eu e o doutor Godofredo estamos aqui, representando o Ministério Público, e queremos parabenizar mesmo essa iniciativa, porque eu, como promotor de justiça, me sinto nessa situação também, eu acho que é o mesmo sentimento do doutor Godofredo, igual ao Alexandre. Estamos nos sentindo meio, assim, mais ou menos aprisionados por essa atuação da Prefeitura Municipal de Belém, que, como disse o doutor Godofredo, não tem nenhuma sensibilidade com a população
história da Prefeitura de Belém, Belém não tenha sido castigada com o gestor municipal como nós temos agora. Conversando com o vereador Otávio, ele fez uma pergunta, mas eu tenho a quase convicção de que o atual prefeito de Belém está entre aqueles que mais respondem à ação na esfera judicial do Brasil. Isso é o retrato, imagino, do seu descaso. E, Alexandre, eu também me sinto, como disse, acorrentado, porque nós temos a nossa missão barrada no judiciário, quando, desde 2008, tramita a ação que o doutor Alfredo falou, que você falou, e agora é que foi dado um despacho absolutamente normal, absolutamente corriqueiro do judiciário. Isso nos impõe uma derrota só nesse aspecto. Eu, conversando com o vereador Otávio, eu acho que nós temos que unir as nossas forças e atuar concatenadamente, atuar juntos. Nós não podemos atuar de forma separada. E aqui eu quero ser bem prático, deputado, para não ouvir a campanha militar e acabar antes. Dizer o seguinte, o que o vereador Otávio falou foi o que nós tínhamos conversado. Eu acho que nós temos que sistematizar a nossa atuação. Então, todas as nossas gestões vão se aguar onde? No Poder Judiciário. Como o doutor Godofredo falou, não é só jurídico, mas também é jurídico e político. Eu acho que nós temos agora, com esta comissão oficialmente instalada hoje, nós temos que fazer gestões junto ao governo do Estado, o Poder Legislativo atuando como está, o Ministério Público junto ao governo do Estado, junto à Prefeitura Municipal de Belém, junto ao Judiciário, o que o vereador Otávio falou, eu tinha dado essa sugestão, devemos visitar formalmente o doutor Marco Antônio, a doutora Raimunda Gomes, presidente do tribunal, se for o caso, o presidente do CNJ, o nosso colega promotor de justiça, Gilberto Martins, é conselheiro do CNJ, nós podemos falar com ele, se for necessário, nos viabilize uma audiência lá no CNJ, porque não é possível. Nós temos que fechar todas as compostas do prefeito, seja político, seja jurídico, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o que o doutor Godofredo falou, é verdade, próximo dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, de todas essas comunidades, vão ser dramáticos novamente. Nós temos que nos antecipar para que o inverno de 2013 não seja como será o de 2012. Senão, nós vamos estar aqui mais uma vez em novembro de 2012, tratando da mesma situação. Então, eu acho que nós temos que partir com convicção, com prioridade, senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Queria dizer, Alexandre, e a todas as pessoas que estão na plateia, que integram as comunidades, que a luta de vocês, disse isso na audiência pública, incentiva, sai depois de todas essas reuniões, esta outra reunião que estou participando, motivado a trabalhar